Oi, crianças, como estão vocês? Tudo bem? Aqui também eu estou muito bem, graças a Deus. Olha só, hoje nós vamos estudar a nossa terceira lição da revista Crescendo com Jesus e eu tenho certeza que você vai crescer muito com essa história, tá bom? A nossa história está registrada aqui na nossa Bíblia, é uma história muito linda, no livro de Daniel, capítulo 3, tá? E a nossa história vai falar sobre um tema muito interessante. O tema é obediência, custe o que custar. O que é obedecer? Obedecer é ouvir aquilo que as pessoas estão nos falando, e algo assim que pode nos ajudar na nossa vida, né? Por exemplo, se o papai te chama ou a mamãe te chama para almoçar e você está brincando, você precisa obedecer o papai e a mamãe, parar de brincar, guardar os brinquedos e sentar à mesa junto com os pais para almoçar ou para fazer qualquer outra atividade. Porque os pais são as pessoas que estão responsáveis pelo seu crescimento, tá bom? Outra coisa, outro exemplo é quando você está na sala de aula, que a professora precisa dar uma explicação e você está conversando com o coleguinha do lado, né? Precisa parar de falar e prestar atenção na professora. Nem sempre isso é muito fácil, né? Às vezes a gente quer continuar brincando, a gente quer continuar falando, mas para tudo nessa vida a gente tem o tempo certo, né? E a palavra de Deus diz que, em primeiro lugar, a gente precisa obedecer a Deus, né? E a nossa história de hoje vai falar sobre isso, sobre a obediência à palavra do Senhor em primeiro lugar, tá bom? Então, fiquem comigo aqui. Quem vai contar a história de hoje é a tia Clarice, tá bom? Não perca, essa história é maravilhosa e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito, tá? Um beijo! Oi, crianças, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje a nossa lição, ela vai contar sobre os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês devem se lembrar da aula passada que a Maria Helena já tinha falado sobre eles. Nessa aula de hoje nós vamos ver que eles têm um desafio muito grande. Então, naquela época, na cidade, existia um rei chamado Nabucodonosor. Ele era totalmente autoritário, bravo e ele gostava que as pessoas o admirassem. Então, o que ele fez? Ele arrumou um jeito de construir, mandou fazer uma estátua para ser adorada. E essa estátua representava a pessoa dele, porque ele era a autoridade da cidade. Então ele era o Deus. Então as pessoas tinham que adorar como se ele fosse Deus. E aí eu vou ler para vocês no livro de Daniel, capítulo 3, versículos 6 e 7, que ilustra bem essa fala do Nabucodonosor, tá bom? Então vamos acompanhar a leitura do versículo 6 e 7. Aí ele falou assim, ó: e qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. E portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de todas as espécies de música, prostraram-se diante dos povos, nações, línguas e nações, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Esses versículos que eu acabei de ler, crianças, o 6 e o 7 do capítulo 3, ele fala sobre a ordem que o rei deu àquele povo, né, que todos deveriam adorar aquela estátua. E como que vocês acham que a população ia ficar sabendo dessa ordem? Difícil, né? Imaginem vocês, naquela época não tinha internet, não tinha celular, não tinha nem WhatsApp, não tinha nada disso. Mas a população tinha que saber dessa ordem do rei, né? Que todos tinham que adorá-lo.
E aí o que ele fez? Ele chamou um mensageiro que trabalhava no palácio e mandou que ele levasse essa notícia a todos os moradores da cidade. E aí lá no versículo fala que quando todos os instrumentos estivessem tocando, todos teriam que se prostrar, se ajoelhar diante daquela estátua. E aí todo mundo adorava, né? Estavam todos, os moradores da cidade, estavam todos eles adorando, né? Mas tem um detalhe, crianças. Existia os amigos de Daniel. Mas como que eles estavam lá? De pé, sem adorar a essa estátua, ao Deus? Por que será que eles não adoravam? E aí ficou essa indagação, né? O povo tudo olhando para aqueles 3 amigos e perguntando, por que só eles não o adoram, né? Crianças, que o povo continuava adorando a estátua. E no meio deles estavam os amigos de Daniel. Também, crianças, na Bíblia diz que existiam os homens que eram raivosos, que sentiam invejas de Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles, por causa desses sentimentos, foram até o rei e contaram para o rei que os amigos de Daniel não estavam adorando a estátua. E o rei se sentiu muito bravo, estava muito nervoso e irritado. E aí mandou chamar os amigos de Daniel para saber o porquê que eles não estavam adorando a estátua. Então, crianças, vamos observar e ver por que eles não estavam adorando a imagem? E o rei manda chamar os amigos de Daniel. E vamos ver aqui no versículo 14 o que foi que o rei disse a eles. Então ele disse: falou Nabucodonosor e disse-lhe: porventura é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da sinfonia e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, serei lançados na mesma hora dentro da fornalha ardente de fogo. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Vocês acham, crianças, que os amigos de Daniel obedeceram ao rei? Não. Eles não obedeceram. Sabe por quê? Porque eles eram tementes a Deus e para eles o que era mais importante era eles obedecer a Deus. Então, não importava em que situação eles estivessem, mas eles eram obedientes ao nosso Senhor. E por causa dessa desobediência que eles tiveram com o rei, porque ficou o contrário, né? Ao invés deles obedecer ao rei, eles obedeceram a Deus. Então, eles receberam, em forma porque desobedeceram, um castigo do rei. E aí o rei, o que ele fez? Ele pegou e colocou os amigos do rei numa fornalha. Mas o que é uma fornalha, crianças? Uma fornalha é um local onde tem um fogo ardente, diz a Bíblia, né? É um local onde é queimado o tijolo. Então, imagine vocês, uma temperatura altíssima, e o rei mandou colocá-lo, os amigos de Daniel, dentro dessa fornalha. Por quê? Porque eles não obedeceram a ele. E assim, então, foi feito. E aí, o rei foi indo e ficou observando os amigos de Daniel dentro desta fornalha. E aí eles ficaram ali olhando, né? E os amigos de Daniel lá dentro dessa fornalha. Imagina como que eles estavam, né? Se fosse nós hoje, nós estaríamos, né? Sofrendo, né? Bom, ele ficou olhando e aí ele viu de longe que não
tinha só 3 meninos lá dentro. Não tinha. De repente ele observou e tinha um quarto homem dentro dessa fornalha. E aí ele olhou e perguntou: mas não era só 3? Como que tem 4, né, homens lá dentro? E aí, crianças, vocês acham qual era esse homem que estava lá dentro? Junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, criança, o rei, observando os amigos de Daniel dentro da fornalha, pôde ver que nada acontecia a eles. Então ele pediu para que fosse tirado de dentro da fornalha. E eles saíram lá de dentro. E aí ele observou que nada tinha acontecido. Os cabelos continuavam do mesmo jeito, as roupas sem queimar. E aí a gente pode ver que o anjo do Senhor que livrou os 3 do fogo, aquele fogo horrível, imaginem vocês, né? E a Bíblia diz também que depois de tudo isso, o rei se rendeu ao Deus Todo-Poderoso dos meninos, dos amigos de Daniel, né? E aí ele diz que por ele faria um decreto aonde aquele que falasse mal, que fizesse qualquer mal contra os amigos de Daniel, fossem castigados, né? E aí ele se rendeu e deu graças ao Deus Todo-Poderoso. Essa lição, crianças, fala sobre a perseverança, sobre a obediência à palavra de Deus, que ela vale acima de qualquer coisa, tá? Então, que a gente possa levar essa lição no nosso coração e ser obediente à palavra, ser obediente aos nossos pais, né? Obediente aos nossos professores, obediente a todos aqueles que querem o nosso bem, que a gente possa ouvir, né, e aprender tudo aquilo que vem para o nosso bem, tá bom? Amém? Que todos estejam realmente na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus seja louvado em todas as situações. Um grande abraço e fiquem todos com o Santo Espírito de Deus, tá bom? Deus abençoe. Boa tarde, pessoal. O versículo do dia é: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119:11.